O zelo pela presença de Deus traz bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. É isso que eu queria hoje compartilhar com você. Ontem nós tivemos o privilégio ali de ter uma palavra de Deus tão abençoada ali na nossa igreja, na família Aprisco. E hoje eu vim trazer um pouco dessa palavra para você, tentar passar um pouco, dessa palavra que Deus nos deu, nos revelou ontem ali no culto. Claro que na hora lá da pregação o Espírito Santo nos dá muitas outras coisas para a gente poder estar falando, que não dá para a gente resumir em um pequeno vídeo. Mas eu vou procurar trazer o mais próximo de como foi ontem ali na igreja. Amém? Então, queria que você me acompanhasse aqui. Primeiro nós vamos ler aqui para embasar essa palavra, Nós vamos ler aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Diz assim: Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Essa passagem aqui, ela vai embasar essa palavra para a gente entender. Porém, tem um contexto todo antes da arca ela chegar até ali a cidade de Davi. Muitas coisas aconteceram e eu vou ir citando algumas delas aqui para a gente poder se situar aqui no texto, nessa palavra. E vou tentar deixar as referências para você estudar mesmo essa palavra. É uma palavra muito abençoada, muito forte. É bom da gente esmiuçar ela, pegar ali todo o acontecimento. Mas enfim, para não ficar um vídeo muito longo, com certeza não vai ser muito curto. Vamos lá. O texto aqui, ele começa falando sobre a Arca da Aliança que ficou na casa de Obed-edom. Mas nós vamos entender primeiro o contexto. O contexto ele aconteceu quando os filisteus derrotaram o povo de Israel e a Arca da Aliança estava com Eli, o sacerdote. Então ali os filisteus tomaram a Arca da Aliança e levaram junto deles e colocaram no templo de Dagon, que era um deus ali dos filisteus. A Arca da Aliança ela foi colocada exatamente ao lado da estátua de Dagon. E acontecia que a cada madrugada, quando eles iam até o templo de Dagon e chegavam lá, a estátua de Dagon ela estava caída, prostrada, de frente, de rosto, ela até fala com o rosto no chão, ela prostrada diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança que simboliza a presença de Deus, era a presença de Deus ali. E na primeira noite eles acharam que aquilo, quando alguém colocou ou a estátua caiu, vamos colocar ela no lugar de novo. E eles colocaram de novo a estátua de Dagon ao lado ali da Arca da Aliança. Na segunda noite aconteceu a mesma coisa. A estátua estava caída, prostrada, de frente da Arca da Aliança. Porém, na terceira noite eles encontraram a estátua caída, porém a cabeça tinha sido arrancada, os braços tinham sido arrancados e colocados à parte em outro lugar. Então eles temeram, eles ficaram com medo ali e falaram: realmente aqui está a presença do Deus de Israel. Ficaram aterrorizados e não quiseram mais deixar a Arca da Aliança ali no templo de Dagon. Então o que eles fizeram? Vamos distribuir essa arca, vamos deixar ela passar por todas as cidades, que aí ela não fique em um lugar só e não causa destruição. Só que eles, a cada cidade que a arca passava, ali gerava tumores nas pessoas e ali as pestes, os ratos, eles tomavam conta. Então eles entraram em um desespero muito grande e falaram: realmente esse Deus de Israel é verdadeiro e ele é poderoso e ele é santo. Então quem não tem santidade não consegue chegar perto aí da arca. Então o que eles fizeram? Vamos devolver essa arca lá para o povo de Israel
e aí vamos ainda ali colocar uma oferta para eles. Vamos colocar uns tumores, né, simbolizando, não sei como que era feito, mas ali escreve tumores de ouro, tipo assim, como fossem umas bolas de ouro simbolizando os tumores, e ratos de ouro simbolizando as pestes, os ratos ali, que aonde a arca de Deus era colocada, ali eles eram acometidos desses tumores e também desses ratos. Enfim, eles pegaram 2 vacas que tinham acabado de dar à luz, né, de parir, e aí eles colocaram uma tábua, uma madeira em cima. Inclusive o nome dessa madeira chama jugo. E aí eu abro um parênteses aqui, onde eu citei isso lá na igreja, quando o Senhor fala que o jugo dele é leve, é suave, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está falando de jugo, não de julgar, mas jugo. Jugo é essa madeira que é colocada sobre os bois para transportar os pesos, as coisas pesadas. Por isso ele fala que o meu jugo é suave. Então, quando a gente deposita no Senhor toda a nossa confiança, todos os nossos problemas, todas as nossas ansiedades, né, a gente se torna leve, porque o jugo dele é leve, o jugo dele é suave. Amém? Voltando para o texto aqui, então eles colocaram esse jugo, colocaram a arca da aliança em cima e colocaram essas ofertas em uma caixa do lado. E disseram o seguinte: se essas vacas elas foram e apontaram ela para Israel e falaram, se elas forem direto para Israel, verdadeiramente era o Deus de Israel. Porém, se elas se desviarem, aí não era só uma coincidência. Pois as vacas foram e eles foram à distância atrás, olhando elas, e elas partiram e foram direto para Israel. Chegaram na cidade de Bet-Semes. Chegando na cidade de Bet-Semes, eles receberam a arca com alegria. O povo ali de Bet-Semes, a arca da aliança, a presença de Deus, receberam, colocaram sobre uma pedra, e ali, só que o povo, eles não estavam preparados, santificados para manipular e mexer com a arca. Então eles tiveram curiosidade de olhar o que tinha dentro da arca, e ali a Bíblia fala que 70 homens morreram por causa dessa irreverência de querer ver o que tinha dentro da arca. Ou seja, eles queriam a presença de Deus ali, mas eles não estavam preparados para essa presença. Então morreram esses 70 homens e eles ficaram com muito medo também em Bet-Semes. E ali eles foram e chamaram o pessoal de Bet-Jearim para poder vir buscar essa arca e levar para lá. E aí ali começaram a fazer da forma correta. Foram até lá, foram vários homens, eu não me recordo agora aqui de cabeça, pegaram essa arca e levaram para a colina, na casa de Abinadab. Abinadab então recebeu na sua casa a arca da aliança, e ali quando ele recebeu, rapidamente eles foram lá e eles consagraram Eleazar, o filho de Abinadab, para ele ser o sacerdote, o zelador, o cuidador da arca, o cuidador da presença de Deus ali. E essa arca ela ficou lá sem causar tumores, sem causar peste, sem causar maldição alguma durante 20 anos. 20 anos ela permaneceu ali com Abinadab e sendo cuidada pelo sacerdote Eleazar, que ele era descendência de Levi. Ele foi ali consagrado, né, ali sacerdote, e ele cuidou da arca. Enfim, sabendo Davi que a arca estava com Abinadab na colina, Davi falou: agora o reino, né, o reino está firme, nós estamos com as tribos reunidas, vamos buscar a arca da presença de Deus. Foi lá e catou 30 mil homens e falaram: vamos lá vamos lá na casa de Abinadab buscar essa arca da aliança. E partiram e foram com alegria buscar a arca. Porém, chegando lá, eles pegaram a arca e a transportaram da forma que os filisteus também fizeram. Colocaram o jugo, colocaram a arca em cima, e ali eles foram transportando sobre os bois. Os bois conduziram a arca. E esse foi o erro de Davi. Às vezes, não sei, por não conhecer a forma que Deus
havia mandado transportar a arca. E eu vou passar aqui rapidamente, o vídeo já está ficando bem extenso, mas você vai ver que, vou pegar aqui essa parte rapidamente para a gente poder ver que Davi, ele transportou da forma errada, da maneira indevida. Quando a gente pega lá em Êxodo 25, 14 e 15, vou ler aqui rapidamente. Êxodo 25, 14 e 15, diz assim a palavra de Deus, passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles, por meio dos sacerdotes ali, dos levitas, Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Amém? E tem uma outra passagem também que fala sobre isso, que é Números 4:15. Números 4:15 diz assim, quando Arão, deixa eu ver aqui se está certinho, Números 4:15, diz assim, quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morra. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Então, não podia se tocar de qualquer maneira na presença, não podia se tocar na arca de Deus de qualquer jeito. E ali o Senhor, quando mandou ali fazer a arca devia ter argolas para que se passasse a madeira e as pessoas carregassem essas madeiras nas costas, os levitas, e não em bois. Os que carregam a presença de Deus somos nós, homens, não são animais. Então, quando Davi ele desobedeceu essa ordem do Senhor e transportou, assim como os filisteus, que eram inimigos ali de Israel, colocando sobre os bois foram andando e começaram a tropeçar. E Uzá era filho de Abinadab, que guardou por 20 anos a arca. Uzá, quando ele esticou a mão e tocou na arca da aliança, então na mesma hora ele foi fulminado. E a palavra de Deus, ela deixa um detalhe que é importantíssimo para essa palavra fazer sentido, que é o seguinte: Uzá, ele tocou aqui, a palavra de Deus diz assim, então, versículo 7 de 2 Samuel 6, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Olha o que significa irreverência. Eu pesquisei bem para trazer o significado verdadeiro. É alguém que não tem medo nem respeito por alguém ou por alguma coisa. Ou seja, Uzá, ele não só estendeu a mão para segurar a arca, mas às vezes pelo fato de a arca estar na casa do pai dele, de Abinadab, por 20 anos, pode ser que Uzá, ele tenha perdido ali a reverência para com a arca, o respeito. Aqui diz, a irreverência é alguém que não tem medo, ou seja, já ficou comum a presença de Deus para Uzá. Foram 20 anos na casa do seu pai. Então, provavelmente ele ali perdeu o medo da arca. A arca era temida, era a presença gloriosa de um Deus santo. E Uzá perdeu o medo. E outra coisa também é o respeito, é perder o respeito por alguém ou por alguma coisa. Provavelmente Uzá ele já não respeitava mais o Senhor, ou a presença da arca de Deus, ou a presença de Deus. Às vezes até vivia uma vida ali santa, uma vida congregacional, mas às vezes o medo, o temor, e às vezes ali o respeito para com a presença de Deus e com a arca já havia findado. Então a palavra de Deus, ela diz que foi por irreverência que Uzá morreu ao tocar na arca. Então isso aí levanta uma questão para a gente. Será que estamos nos preparando para a presença gloriosa de Deus? Ou será que tem 20 anos que nós temos de ministério, de igreja, e hoje em dia a presença de Deus já virou uma coisa normal nas nossas vidas?
Então, essa foi toda a história que aconteceu até a arca chegar à casa de Obed-edom. E chegou assim: Davi, quando viu que Uzá morreu, ele tomou um susto e ele ficou com muito medo. Creio eu que ele pensou: se eu levar a arca da aliança lá para a cidade de Davi e as pessoas ali estiverem em pecado e eu às vezes não estou preparado para receber essa presença gloriosa de Deus, pode ser que aconteça uma tragédia e várias pessoas possam morrer por não estar preparada para receber a presença de Deus. Então o que Davi fez? Mandou que a arca fosse para a casa de Obed-edom. Ele se livrou dela e falou: não estou preparado, vai para a casa de Obed-edom. Só que chegando na casa de Obed-edom, Obed-edom estava preparado para receber a presença de Deus. Então quando a arca chegou, e aí nós entramos no texto agora, depois de 15 minutos, então quando a arca chegou na casa de Obed-edom, então foi ali que a bênção de Deus, a presença de Deus, ela encontrou um lugar apropriado para poder ela se manifestar. E ali a palavra diz, como nós lemos aqui: assim, versículo 11 de 2 Samuel 6, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Agora eu entro diretamente na mensagem, não vou demorar porque ela vai ser bem breve. É importante a gente entender todo esse contexto para saber por que Uzá morreu, né? Por que Davi não levou diretamente a arca para a cidade de Davi, enfim. O que nós precisamos entender aqui, eu levantei 3 questões para a gente poder estar meditando nessa passagem. O primeiro ponto é: a presença de Deus, como foi na casa de Obed-edom, ela traz bênçãos para a nossa vida, como nós lemos aqui. A arca, ela ficou na casa de Obed-edom. Obed-edom foi abençoado e toda a sua casa. Tudo que ele tinha foi muito abençoado pela presença de Deus, pela arca da aliança. E aí, onde a presença de Deus está, irmão, há a bênção de Deus, mas também há transformação. E aí eu levanto aqui um parêntese para a gente poder pensar nessa noite. Será que nós estamos recebendo da forma correta a presença de Deus? Irmão, é muito simples você passar essa peneira e saber: tem havido transformação na sua vida, na sua casa? É bom você pensar nesse contexto, como foi com Obed-edom. Na sua casa, depois que você aceitou a Cristo, ou depois que você começou a buscar, você que já está na presença de Deus aí buscando, deixa eu te falar, a sua casa houve transformação? No lugar onde você vai, há transformação? Você é um portador da presença de Deus? Se não, irmão, se a sua casa está um pé de guerra, uma bagunça, deixa eu te falar, compete a você buscar a presença de Deus com zelo, com cuidado, para poder a sua casa ser abençoada. E aí você pode pensar assim: ah, mas é a minha família que não está nem aí, não quer saber de Deus. Irmão, Obed-edom levou a arca para a casa dele, e a Bíblia diz que foi abençoado ele e toda a sua casa. Então, se você buscar, é através de você que a bênção de Deus vai chegar, a presença vai encher. Então, todos têm que buscar, sim, e esse é o correto. Mas se na sua casa ninguém busca, busque você. Seja você a pessoa que vai trazer a presença de Deus para o seu lar. Amém? E aí eu faço uma pergunta: você tem zelado pela presença de Deus na sua casa? Você que tem filhos, tem incentivado seu filho a ler, ensinado ele a fazer um devocional na sua casa, a buscar a presença de Deus? Você tem feito um devocional e buscado a presença de Deus? Se não, é hora de você poder despertar e começar a buscar. Vamos aqui para o segundo ponto, né? Eu ia entrar nos detalhes, mas eu não posso porque o vídeo vai ficar muito longo, irmão. Segundo ponto: não podemos tratar a presença de Deus de qualquer maneira. Eu já dei aqui ilustração sobre Uzá, que morreu por tocar na arca e com irreverência. Ou seja, Deus não aceita desleixo da nossa parte ou irreverência na tua presença, né? E eu já expliquei o que é irreverência. Então nós precisamos ali ter zelo, cuidado
pela presença de Deus. Quando você tem zelo por aquilo de mais importante que você tem, que é a presença de Deus na sua vida, você faz uma manutenção na sua vida. Ou seja, você ora mais, você busca mais, você serve mais. Tudo que a palavra te orienta, você passa a fazer mais e você tem motivação para isso, porque você tem a presença gloriosa de Deus na sua vida. Então nós não podemos ser negligentes e tratar a presença de Deus como uma coisa normal. Quanto mais tempo se passa na igreja, mais as pessoas começam a achar normal. E aí é onde não há mais manifestação do Espírito Santo, é onde as pessoas não são tocadas pela palavra, é onde não há mais cura, libertação, porque ficou normal. Não há mais zelo, não há mais desejo, não há mais cuidado. Nós tratamos a presença de Deus como fosse simplesmente uma coisa normal. A gente tem buscado em oração a presença, nós temos agradecido, nós temos tido zelo pela palavra, por tudo que envolve o Senhor Jesus. Temos tido isso? Pela igreja do Senhor, nós temos pagado um preço, ido lá cumprindo aquilo que Deus chamou. Fica essa reflexão para você. Às vezes a bênção de Deus ainda não chegou na sua casa, nem na sua família, nem na sua vizinhança, porque você está sendo omisso e você não está ali buscando realmente ter zelo pela presença de Deus na sua vida. Amém? Terceiro ponto aqui, que é o último ponto, a presença de Deus, ela gera alegria e adoração. Davi, quando ele chegou com a arca de Deus, né? E aí Davi, só para complementar ali aquela introdução, Davi então logo depois pegou os homens, foi até Obed-Edom, depois de 3 meses que ele viu, que ele ficou sabendo que a casa de Obed-Edom era muito abençoada ali pela presença de Deus. Então ele foi até lá e aí ele veio da forma correta. Eles pegaram a arca e não mais colocaram sobre bois, simplesmente eles transportavam a arca, e a cada 6 passos que davam era sacrificado um boi e um animal gordo. Ele fazia essa oferta de sacrifício ao Senhor, e aquilo alegrou, porque então Davi ele buscou a arca da maneira correta e conduziu da maneira correta até a cidade de Davi. E a Bíblia diz que quando ele chega na cidade de Davi, ele chega pulando, dançando, gritando, rodando, e aquilo ali fazendo a maior festa com alegria pela presença de Deus. Muitas vezes, irmão, nós ficamos inibidos no culto, nós ficamos inibidos quando estamos em um ambiente e deixamos até de dar um glória a Deus na igreja com vergonha, com medo. Às vezes não nos posicionamos no nosso trabalho, onde a gente vai, né? A gente fica inibido ali. Irmão, deixa eu te falar com você, tem alegria na presença de Deus. A presença de Deus é gloriosa. Eu gosto de começar os cultos sempre assim, gritando: quem está feliz com Jesus é Ele. Sabe por quê? A alegria do Senhor nos fortalece, ela é a nossa força. Nós temos que buscar o Senhor, e essa presença gloriosa tem que gerar alegria em nós. Se não gera alegria, irmão, não vai vir bênção, mas vai vir maldição. E eu vou te mostrar por quê. Quando Davi ele entra ali, nós vamos ler um pedacinho aqui, no versículo 14, diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido, vestido a caráter, com estola sacerdotal de linho. E Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Porém Davi, quando ele chegou ali, vamos lá para o versículo 20, quando Davi regressou, olha só, para abençoar a sua casa, quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, que era sua esposa e filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. A esposa dele quis tirar a alegria de Davi. Mas olha só, olha a resposta de Davi. Mas Davi disse a Mical, versículo 21, eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel.
Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Entende como a alegria da presença de Deus, ele te faz saltar, ele te faz falar da presença independente do que as pessoas vão pensar, ou até mesmo se você tiver um receio. Olha só essas palavras fortes que Davi proferiu aqui, olha só. Versículo 21 no finalzinho. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Aos próprios olhos dele, mesmo que fala assim, cara, isso é loucura, eu dar um glória a Deus aqui, eu estar feliz, eu transbordar de alegria, o que as pessoas vão pensar? Não pense dessa forma, faça como Davi, fala se for preciso, que as pessoas falem que eu estou doido, que eu só fico gritando, que eu sou maluco, mas glorifica a presença gloriosa de Jesus, irmão. Não tenha vergonha. E aqui nós vamos encerrar com essa comparação entre Mical e Obed-edom. Obed-edom recebeu com alegria na sua casa a arca da aliança, e Deus abençoou a ele e toda a sua casa. Mical, ela desdenhou da alegria que a presença de Deus estava trazendo a Davi, e ela não se alegrou com a presença de Deus. E a palavra de Deus veio dizer que até a sua morte ela não teve filhos. O que eu quero te dizer, se alegre e tenha zelo pela presença de Deus, né? Da glória de Deus está conosco. Nós temos que adorar o Senhor com sinceridade. No mês passado o tema foi devoção, e ali nós aprendemos o que é devoção. Devoção é um compromisso sincero, intenso e profundo com Deus. Nós só conseguimos ter esse compromisso sincero e profundo de Deus se nós zelarmos pela presença dele na nossa vida. Então, irmão, eu te encorajo nesse dia a você ter zelo, cuidado pela presença de Deus. Você ter ali um desejo de cuidar das coisas de Deus. E seja ela onde for, seja no seu ministério, seja na sua casa, seja na sua vida. Honre ao Senhor, busque, zele pela presença gloriosa de Deus, porque hoje, devido ao sacrifício de Jesus na cruz, que ele levou sobre si todos os nossos pecados, hoje, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse ali Jesus ter se entregado na cruz pelos nossos pecados, nós hoje poderíamos ser consumidos, como Zá foi, como aquelas 70 pessoas ali de Bet-Semes, e poderíamos ser acometidos de muitas outras coisas pelo nosso pecado. Porém, hoje nós temos acesso a Deus, nós temos acesso à presença de Deus, o Espírito Santo, a presença gloriosa de Deus habita dentro de nós. Então nós temos esse privilégio. O que nós temos que fazer é, como Davi, nos alegrar e zelar para que essa presença maravilhosa ela não se afaste de nós. Que essa presença ela esteja continuamente queimando no nosso coração. Então eu queria deixar aqui para você uma pergunta: como você tem zelado pela presença de Deus? Você tem zelado? Você tem buscado intimidade com Deus? Assim como Obed-edom e Davi, devemos desejar e valorizar essa presença gloriosa de Deus. E hoje é o dia, irmão, de você restaurar o zelo pela presença do Senhor. E nesse momento eu queria orar com você brevemente. Às vezes sua vida está... como eu sempre falo no culto, eu não sei como está a sua vida, só Deus sabe. Como Deus viu irreverência na vida de Uzá, Deus ele conhece o coração de cada um de nós. Como Deus viu ali o coração de Obed-edom e o abençoou, como Deus viu ali o coração de... Ele conhece o nosso coração. Então hoje eu queria que você orasse comigo. Feche seus olhos aí. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos não só por essa palavra, mas pelo direcionamento que o Senhor está dando à nossa igreja e a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo.
Pai, renova as forças de cada um, que cada um aqui tenha alegria da tua presença, alegria da salvação, que cada um aqui tenha, Deus, zelo pela tua casa, cada um possa, Deus, buscar mais e mais a tua maravilhosa presença, para que ele e a casa dele seja abençoada. Eu ministro bênçãos do Senhor sobre a casa de cada um, eu ministro presença do Senhor sobre a vida de cada um, para que essa presença ela inunde não só a sua casa, mas também a sua vizinhança, a sua parentela e a cada lugar que você for. Nós oramos nesse momento, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero que eu tenha conseguido passar para você essa palavra maravilhosa que o Senhor ministrou ao nosso coração ali na igreja ontem, na família Aprisco. Que essa palavra ela possa gerar transformação na sua vida. Pega aí e compartilha essa palavra para quem precisa ouvir. Eu sei que o vídeo é um pouco extenso, mas para quem quer a presença de Deus, poderia ser uma hora que iria ver com muita tranquilidade. Então que essa palavra ela inunde os corações. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Quero que você esteja conosco durante todo esse mês de março, você que pode, você que não pode, acompanhe, aí vai estar aqui embaixo as redes sociais da nossa igreja, da família Aprisco, então para que você acompanhe mais séries dessa mensagem. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Valeu, até a próxima.